A diferença entre o salário de um servidor federal e o de um trabalhador da iniciativa privada no Brasil é a maior entre mais de 50 países pesquisados pelo Banco Mundial. Num documento feito a pedido do governo, o banco sugeriu medidas para reduzir os custos e aumentar a eficiência do setor público. No voo panorâmico que fez sobre o Brasil, o Banco Mundial avistou os salários mais altos do setor público, numa comparação com o setor privado. Imagine dois irmãos, com a mesma idade, formação e experiência profissional. Cada um escolheu um caminho. O primeiro optou pela carreira numa grande empresa. O segundo passou no concurso para funcionário público federal. Esse ganharia 67% a mais. Acredite, essa é a média da diferença entre os salários do setor público e do setor privado. Coisa que não se vê em qualquer outro lugar do mundo. Na média internacional, o setor público paga 16% a mais. Eu acho que é claro que a remuneração do funcionalismo público no Brasil está destacada, está desalinhada com a realidade do país. O governo gasta 13% do PIB brasileiro com salários. É o maior percentual entre todos os países analisados. Não é a quantidade de funcionários. O quadro é enxuto na comparação mundial. O que pesa é uma elite de servidores públicos federais que joga para cima a média salarial do setor. 83% deles residem no topo da pirâmide, onde fica a parcela mais rica da população. Não são todos os servidores federais. Tem servidores federais que ganham pouco, especialmente médicos e professores. Mas tem uma elite de funcionários no Legislativo e no Judiciário que estão muito desconectados e deslocados em relação ao que seria o padrão internacional. Isso torna o setor público brasileiro, sempre governo federal, mais desigual internamente do que é o resto do Brasil. O relatório aponta que no Executivo Federal, mais da metade dos funcionários ganha entre R$ 2.500 e R$ 7.500, mas um grupo de 17% recebe acima de R$ 13.000. O Banco Mundial destacou alguns pontos fora da curva no Legislativo e no Judiciário. Na média, um funcionário do Ministério Público Federal tem salário de R$ 15.413 por mês. No Legislativo, R$ 16.240 por mês. E no Judiciário, R$ 17.744 mensais. Um país onde a renda média do trabalhador é de R$ 2.100, teria o Banco Mundial descoberto uma ilha em território nacional? É uma ilha da fantasia, como se vivesse num mundo paralelo. Ilha da fantasia em que sentido? No sentido de que Brasília é a cidade com a pior distribuição de renda entre todas as capitais do Brasil. Não é coincidência isso, é a sede do governo. O governo piora a distribuição de renda no Brasil. O setor público federal parece outro planeta, onde é impossível chegar sem ser impactado pela mudança na atmosfera. É que fatores essenciais para a vida são muito diferentes dos que regem o mundo comum do setor privado. Empresas submetidas às mesmas condições de temperatura e pressão do setor público poderiam talvez rapidamente caminhar para a extinção. Salários astronômicos, uma lista de benefícios atrelados ao cargo e ainda a estabilidade de emprego. Olha, é de tirar o ar de quem vive as regras do mercado. Advogados recém-formados são contratados por cerca de R$ 3.100 no setor privado, bem menos do que no Poder Executivo, onde o salário inicial é de R$ 18.283. Nos poderes Legislativo e Judiciário, os salários de advogados que estão começando são ainda mais altos, cerca de R$ 30.000 ao mês. Você vai encontrar empresas em que diretores jurídicos ganham R$ 30.000. É muito difícil você justificar, pagar para um advogado recém-formado um salário que você vai encontrar gerentes em algumas empresas, diretores em outras, com essa mesma remuneração. Não faz sentido. A Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União diz que o salário está adequado à responsabilidade da função. Tem a ver com a complexidade do serviço e com a constante atualização que nós sofremos, que nós temos que fazer para podermos atuar. O serviço do judiciário, principalmente onde eu atuo,
ele está muito defasado em termos de pessoal, estamos muito sobrecarregados, então nós não nos sentimos privilegiados. O que eu acho é que o nosso salário não são altos em relação à sociedade. O salário da sociedade é que é baixo em relação aos nossos. Salários mais altos poderiam recompensar melhor qualificação. O relatório do Banco Mundial aponta que os funcionários públicos federais têm nível de escolaridade cada vez maior. Mas a partir de números do Poder Executivo, o Banco Mundial diz que é razoável presumir que mesmo os servidores menos qualificados ganham em torno de R$5 mil de salário, valor muito alto para padrões brasileiros. Para ajustar as contas do governo, o Banco Mundial sugere alinhar os salários iniciais dos funcionários públicos aos dos empregados do setor privado e uma reforma profunda das carreiras e funções. A progressão dos salários teria que acompanhar o desempenho do servidor. Aumento só se o funcionário merecer. Menos custo para o governo e mais produtividade para o serviço público. Remunerar melhor os que desempenham bem, os que entregam, os que são produtivos, os que realmente cumprem um papel relevante, e pagar menos aqueles que não desempenham e que estão lá apenas se beneficiando de uma situação distorcida, que infelizmente é a realidade hoje no Brasil.